Obediência. Submeter significa estar em dependência. Submeter significa se sujeitar. Submeter significa ser subjugado. Submeter significa ser controlado. Ele se submete a mim, eu o controlo. Então a Bíblia diz que você tem que se submeter ao Senhor para que Ele vos exalte. E nós estamos agora vivendo um momento histórico no Brasil. Hoje, dia 4 de dezembro, nós tivemos passeatas pelo Brasil inteiro, se levantando contra a corrupção, se levantando contra o governo atual, contra o governo que passou, e muitos estavam ali porque queriam estar ali, porque nem sabiam o que estavam fazendo. Mas a verdade é que nós estamos num momento histórico. O mundo está indo de mal a pior. Nós estamos vendo crises, né? Hoje eu estava lendo uma reportagem que a presidente de Taiwan, uma mulher, foi eleita agora e ligou para Donald Trump, elogiando pela vitória como presidente dos Estados Unidos. E a China, o governo chinês, se levantou dizendo que se Donald Trump respondesse a Taiwan, dizendo obrigado, seja lá o que for, a China iria cortar relações com a América. Eu disse, meu Deus, as pessoas a gente está vivendo sem saber o que está acontecendo na Terra. E líderes poderosos, a China tem bombas atômicas viradas para Taiwan, sabe? E os Estados Unidos, então a gente está vendo que a nossa vida está na mão das pessoas, e o mundo não se submete a Deus, porque o mundo está passando por uma crise terrível, por falta de submissão à pessoa de Deus. Certa feita tinha um rapaz dirigindo um carro, e o seu carro parou, e ele ficou com raiva, tentou colocar esse carro para pegar, abriu o motor, mexeu lá na frente, mexeu atrás, virou, porque a gente sempre pensa que vai pegar, e virou várias vezes para ver se pega e não pegava, e de repente ele saiu do carro e deu um chute na porta do carro, quando de repente veio um senhor andando, e disse, por que você está chutando esse carro? Por que você está fazendo isso? Porque esse carro é nojento, não quer pegar. E aquele homem disse, você pode abrir o capô, por favor? Ele abriu o capô. Vire, por favor. Ele virou a primeira vez. Agora vira de novo. Quando ele virou a segunda vez, o carro pegou. O que você fez? O senhor é mecânico? Não, não conheço o carro. Puxa, muito obrigado. Meu nome é John. Qual é o seu nome? Henry Ford. Ou seja, o sujeito que inventou aquele carro, que consertou ele na hora. Ele estava falando com o inventor do carro, isso foi em 1929. Então, meus amados e queridos irmãos, prestem bem atenção, um exemplo lá de trás que a gente trouxe para hoje. A verdade é que a humanidade está batendo cabeça, os homens estão sendo destruídos, nós estamos vendo famílias quebrando famílias, nós estamos vendo amigos traindo amigos, governos engolindo governos, estamos vendo aí agora, presenciando em nossa nação, uma falcatrua sem mais precedentes. Olha, preste atenção, o Brasil está mais sujo do que pau de galinheira, aqueles negócios assim, que a galinha fica lá em cima. O Brasil está com a impressão horrível na terra. Aqui os nossos governantes roubaram milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. A Petrobras, junto com outras companhias, estão para serem, todas elas estão sendo penalizadas com multas horríveis, porque as pessoas compraram as ações dessas empresas que foram roubadas. E hoje saiu a matéria que vai sair quarta-feira agora na revista Veja, é que o dono da Odebrecht resolveu abrir a boca e contar que Lula era realmente o chefe de tudo. É o que vai passar hoje no Fantástico. Quarta-feira ele vai ter que ser chamado e entregar o cara. Mas o dele não vinha em forma disso, vinha em forma de carros de dinheiro. Estamos presenciando, meus amados, hospitais que não têm remédios, e quando tem não serve a população. Tivemos agora aqui um incidente em Itaboraí o ano passado, novembro do ano passado, o prefeito mandou queimar 300 mil reais de remédios, tudo na data de validade.
a humanidade está longe de Deus, o homem perdeu o referencial, o homem não está mais buscando a Deus. E eu digo para você, submeter-se a Deus para ser exaltado não é para qualquer um, não é qualquer um que sai da sua casa chovendo e senta seu traseiro aqui dentro, não é para qualquer um que sai da sua casa e levanta a sua mão e diz que Jesus Cristo é o Senhor, não é para qualquer um que entra nessa igreja e glorifica o nome do Senhor, não é para qualquer um, são para os escolhidos de Deus e são para aqueles que Deus vai exaltar. Deus vai te exaltar. Não é para qualquer um. Deus tem um propósito maravilhoso com a humanidade, mas a humanidade não quer saber de Deus. Sabe por quê? A primeira frase diz assim: o homem perdeu, corrija, o referencial da exaltação perfeita. Se o homem se humilhar diante de Deus, quem pode exaltá-lo fará isso. Só que o homem perdeu o referencial da exaltação perfeita, ignorando ao seu Criador. Amados, nós estamos vivendo uma época em que a Bíblia, existem projetos agora tramitando nesta hora em Brasília, de pessoas que querem rasgar definitivamente a Bíblia. Na última reunião de grupos LGBT, um dos seus líderes pegou a Bíblia e rasgou na frente de todo mundo e está passando por esse zap. Eu recebi. Eu disse, mas olha só. E disseram, nós temos que destruir esse povo do livro da capa preta. Estou falando do povo de Deus. Estamos vendo, meus amados, estamos aceitando as coisas de forma tranquila. A Bíblia diz que Deus criou em Gênesis 1:27 macho e fêmea, e a gente está vendo tudo passivamente. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano para viver de forma educada. A Bíblia diz que os anciãos existem para que respeitássemos. A Bíblia fala do respeito da mulher, do respeito do homem, mas ninguém quer seguir os conselhos e o manual. O manual está aqui, ó, do teu Criador. Você, quando vai ligar a tua máquina de lavar que você compra, você pega o manual e lê. Você compra um carro zerinho, você pega o teu manual e lê. Você compra uma televisão, você pega o teu manual e lê. Mas você vive a vida e não pega o teu manual para ler. Aqui é o teu manual de fabricação. Isso aqui é o teu manual, um guia prático de vida. Isso aqui é o teu ar, é o ar que você tem que respirar, é a comida que você tem que comer. Alguém entende de glória a Deus? A outra frase diz justamente assim: todos os grandes amores e paixões na vida passam por 3 estágios. Então, como é que eu vou me submeter a Deus? Eu preciso entender justamente esses 3 estágios que, bote a frase anterior, esses 3 estágios, isso, que esses amores e paixões na vida existem. Eu não posso amar a Deus sem entender isso. Esse passo aí. Quando eu olho para essa frase, mantenha a frase, por favor. Quando eu olho para essa frase, eu falo ali de amores e paixões. Você já percebeu que quando nós amamos alguém, quando nós temos uma grande paixão por alguém, nós temos um sentimento tremendo por esta pessoa, é o início de tudo, e o tempo passa e você diz, hoje está um pouco diferente, mas continuo te amando. E o tempo passa e depois você diz, eu te odeio, cachorro. Calma, isso não é para todos, para algumas pessoas. Como é que você vai se submeter a Deus se você não conhecer esses 3 estágios? O estágio número 1 é justamente esse: o prazer. A pessoa, quando ela ama, quando ela está apaixonada por alguém, ela tem prazer de estar perto, tem prazer de conversar, tem prazer de sentir o cheiro, sim ou não? Sim. Deus está falando.
A pessoa tem prazer. Você não ligou para mim, Roberto. Tem meia hora que você não ligou para mim, né? A pessoa tem prazer. Porque nós passamos por esse estágio, o início é justamente assim. Nós temos uma satisfação tremenda em estar com a pessoa que nós amamos. Nós temos um gozo, uma alegria. Quem aqui um dia já foi apaixonado? Estou apaixonado, né? Não é gostoso? Não é gostoso a paixão, pastor? Hein, pastor Misael? Não sei por que eu perguntei o senhor, mas é gostoso a paixão, né? A gente sente essa paixão assim, a gente, não é, irmã Marilda? Né? Ela vem, né? Não é verdade? Eu também, né? Na passarela, não, deixa eu sentadinho. Eu, né, fui na casa da irmã Marilda agora, tem umas 2 ou 3 semanas. Aí eu disse, vou tocar um violão para ela. Toquei um violão, ela começou a dançar. Eu disse, eita, essa da nossa, a Berinha está no grau. A vida é bela, né, irmão? Aí eu perguntei para ela, Maria, fica, dá um sinal para o pessoal, que eu estou pensando que eu estou falando cabelinho. Fica de pé, por favor. Essa é a minha gata, dá uma olhada aí. Olha aí. A gata da igreja. Aí eu falei, você me convidou para quê, irmão? Para vir na sua casa? Ela disse, apóstolo, eu convidei o senhor porque o senhor é alegre, o senhor é feliz, e eu lhe convidei para a gente comemorar a vida. Sopa! Agora é comigo, já foi de Javan, Milton Nascimento, Ivan Lins, ele misturou louvor com tudo e aquilo ali virou uma bênção só. Aleluia! Se é para comemorar a vida, vamos comemorar a vida, né, amém? É assim. E quando a gente está apaixonado, nós temos aquele prazer, aquela satisfação, aquele gozo, né? Aquele gozo na alma. E aí, por que você está assim? Aguinaldo, ele é meu, né? Porque você sabe que você tem um ao outro. É ou não é verdade? Amém? Amém? Mas você chega logo no segundo estágio, depois de algum tempo. Às vezes dura 10 anos, às vezes dura 10 meses, às vezes dura 10 dias, né? Depende. Tem gente que é rápido em tudo. Tem gente que se casa hoje, termina um casamento ali amanhã. Não sei que história é, não sei o que é isso. Mas a verdade é que preste atenção. A verdade é que vocês estão rindo muito alto. Vamos prestar atenção na palavra. A verdade é que depois desse tempo, depois desse período inicial, eu entro no segundo período, que é justamente esse período aqui. Olha bem, o estágio da realidade. A gente entra no estágio da realidade, né? Realidades a serem vencidas, como por exemplo, a gente começa a perceber que o temperamento da Aguinaldo é diferente. Ele era uma. Astrogilda, ele era uma quando a gente casou com ela, né? Daqui a pouco, depois de 2 meses, você já começa a ver o temperamento da pessoa. Você nunca me viu nervosa, só assim. Eu sou assim. Tem mais coisas para esconder aqui embaixo. Meu Deus do céu. Mas a pessoa vai descobrindo, é o segundo estágio. A gente quer ficar no primeiro, mas não dá, porque a vida passa, né? É ou não é verdade, minha gente? A vida passa, você começa a descobrir o temperamento da pessoa, você começa a descobrir o caráter, algumas ações estranhas. Você faz isso embaixo do lençol? Que coisa horrorosa! Por que você não falou com o leite namorado, Guiguinho? Você tinha que falar. Aí começa algumas coisas esquisitas, né? Você gosta do papel higiênico saindo por cima, ele gosta por baixo, porque o homem não gosta de fazer aquilo. O homem gosta de puxar e depois você momento ele faz assim, então tem que sair por baixo. Se vier por cima, ele desenrola todo, entendeu? Então a gente gosta de quebrar o papel higiênico assim, né? A mulher gosta de apertar a pasta de dente assim, igual aperta né? Já o homem gosta de apertar no finalzinho, vai dobrando, economizando. Não? Ah, Deus falando, não é isso não? Também você vai rolando também? E a gente ainda passa o tal do pente quem passa o pente também? Quem usa a técnica do pente na... Tem muito pobre aqui, né? Aí, calma, eu também usei, eu já usei hoje. Aí você passa o pente, aí ele, né? Joga a pasta lá pra cima, não é verdade? Mas aí você começa a descobrir um momento estranho, e você começa a lidar com a realidade. Então olha pra mim, quando você entra na igreja, você fica cheio de paixão.
Por isso que não senta ninguém perto, porque tem que ter os fatos dela. Mas depois tudo isso vai passando. Você fica apaixonado por Deus. Você tem paciência para ouvir o pastor Israel na abertura, tem paciência para ouvir o apóstolo cantando os seus hinos de 250 anos atrás, tem paciência para tudo. Mas depois a paciência vai acabando, porque você está chegando no segundo estágio. Você começa a conhecer melhor as pessoas, né? Você começa a conhecer coisas que você não tinha que conhecer, que a pessoa ficou sem almoçar, sem jantar, né? Então o hálito está um pouco pesado, você diz: amor, não, o que foi? Nada. Você não quer magoar, você está lidando com realidades, né? Não é verdade, minha gente? Amém? Com Deus também é assim. Você entra na igreja maravilhosamente bem, daqui a pouco você começa a ver os muquirana dentro da igreja. Tu começa a ver fofoqueira. Tu começa a perceber gente que só fica olhando a tua roupa, mirando você, não é verdade? Começa a perceber coisas na igreja que você não gosta, no mundo que você não gosta. Daqui a pouco você vai nos bastidores, quando você começa a trabalhar aqui no altar, aí tem horas que o apóstolo, né, solta uma bronca ali, o outro solta outra bronca ali, e vaza uma coisa aqui, outra coisa ali, vaza. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Eu ensaio o grupo coral aqui, mas teve um dia que eu falei: dá para abrir essa pinóia dessa boca? Se fosse isso, estava bom, né? Eu mandei logo um palavrão para a pessoa entender que o cara está cantando qualquer brincando de abrir a boca, e eu pedi perdão, mas a pessoa lida com pessoas assim. Você começa realmente a perceber: poxa, estranho, queria um pastor mais calmo, mais bonzinho e tal, que fica ali na porta. Ai, vou te visitar, estou orando por tua volta, pela tua mãe. Como é que vai, bisavó? Aquele menino de frente, tem teu vizinho, às vezes o vizinho queria um pastor assim, atencioso. Você sabe que o pastor não é assim, né? Aí começa a ficar chateado. Aí depois passa logo no terceiro estágio. O terceiro estágio é esse aqui, ó. Justamente esse. Uma decisão interior, de permanecer ou não. Você tem que tomar uma decisão. E aí, nós chegamos onde eu quero começar a pregar. Eu quero começar a pregar exatamente agora. Porque você chegou no estágio de uma determinação. Você chegou no estágio de uma decisão interior que você tem que ter. Então olhe para mim. Submeter-se a Deus, ela está mais para este ponto do que para o primeiro ponto. Submeter-se a Deus nos dias de hoje requer de você uma decisão tremenda interior. Você vai decidir se vai obedecer ou não, porque tudo vai contra você, o mundo vai contra você, a modernidade vai contra você, você está na contramão da vida. Imagine, você vai para uma festa, você bebe cerveja: não, sou crente. Como não? Você fuma? não sou crente. Pô, você mente? Não sou crente. Pô, vamos ficar com fulana? Não sou crente. Vamos pegar esse canto? Não sou crente. Pô, cara, tu tá doido? Tu vive nessa terra? Ô, alô? Tu tá nesse planeta? Tu tá nesse país? Porque depois de um certo tempo, decidir se submeter a Deus não passa de uma decisão interior que você... É igual o namoro, é igual o noivado. Eu agora cheguei no estágio que eu vou decidir se eu vou ficar com a Aguinaldo ou não. Quem está entendendo, levanta a mão. Quem está entendendo, levanta a mão. Então passa por uma decisão. E nós estamos nesse momento. A igreja evangélica está nesse momento. A igreja evangélica está passando por uma série de modificações. E nós estamos vivendo um momento onde nós temos que decidir dentro de nós se queremos ou não submeter a Deus, se queremos ou não ser exaltados por Ele. Porque o que vai determinar a continuação da sua vida com Deus é o resultado de uma lei interior que você vai gerar, que você vai criar, sabe? Uma lei dentro de você. Veja o que o salmista diz no Salmo 40, no versículo 8. Veja que coisa tremenda. O salmista diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, agrada-me. Essa lei estava dentro dele. Ou seja, ele diz assim, ó, dentro
coração está o quê? A tua lei. Então, em determinado momento da nossa vida cristã, minha gente, olha para mim, você não tem mais que ficar tendo sentimento de cristão recém-convertido, não. Você não tem, eu queria ir para uma igreja, estou com saudade de chorar, estou com saudade de pular, saudade de fazer uma espadinha para Deus, um homem mola, alguma coisa assim. A pessoa fica ali querendo ainda sentir alguma coisa, porque eu não estou sentindo mais nada, eu não estou sentindo nem uma tremedeira. As pessoas gostam de chegar na igreja e ficar, não vai sentir não. Chega uma hora que você tem que amadurecer. Esses sentimentos, essas manifestações corpóreas que você quer ter, faz parte de uma meninice. É como um relacionamento. Você está do lado de uma pessoa que você amou, você está do lado de uma pessoa que te aturou durante um determinado tempo, e agora você quer se separar. Por quê? Porque você não tem uma decisão dentro de você. Porque se você tiver uma decisão dentro de você, você fica e atura, gosta. E aquilo se transforma em filé mignon de novo. Alguém crê? Diga amém. É assim que Deus faz. Mas você acha que Deus não pode transformar? Deus cura uma pessoa, levanta um morto de 4 dias, não pode transformar um vivo. Fala para mim, sim ou não, minha gente? Então, pelo amor de Deus, chega em determinado momento da vida do crente que ele não tem mais que estar pedindo prova para Deus nenhuma. Ele tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, eu decidi, eu tenho no meu coração, está dentro dele a tua lei, agrada-me fazer a tua vontade, eu não quero fazer outra vontade senão a tua, eu vou te seguir, meu Deus. E se você fizer isso, você prospera. Se você fizer isso, você está se submetendo. Se você fizer isso, você está se submetendo a Deus. Me responda: quantas vezes, preste atenção, você pediu algo para o seu filho ou a sua filha fazer, e eles fizeram de cara amarrada só porque você mandou fazer? Aí o que você fez na próxima? Você disse assim: não vou nem pedir mais a ele, não é verdade? Porque se eu pedir ele vai fazer, mas vai fazer sem. Mas você vai deixar de exaltar a pessoa? Não vai deixar de exaltar, porque ele já fez uma vez, não é verdade? Ele já fez uma vez, então ele não vai deixar de fazer. Mas você também não vai querer que a pessoa faça sem querer fazer. Então a verdade é, meus amados, que quando você começa a tomar a decisão de servir a Deus, Deus começa devagarinho a te exaltar. Deus começa até parar de pedir coisas a você. Deus começa a te exaltar de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus começa a fazer um milagre na tua vida. Deus, ele começa a transformar a tua maneira de pensar, de agir. Você entende? Quem entende faz assim, ó. Então, lá no Salmo de número 143, no versículo 10, o salmista pedia ajuda o tempo todo para se submeter a Deus. Olha o que ele diz assim, Salmo 143, 10, ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Olha o salmista: ensina-me, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom caminho, o teu bom espírito por terreno plano. Ou seja, o salmista pedindo para Deus lhe conduzir, para Deus lhe guiar, para Deus lhe ajudar. Olha para mim, nós pedimos para emagrecer, nós pedimos para engordar, nós pedimos para casar, nós pedimos para comprar carro, mas você pede alguma vez na sua vida, você já pediu para que o seu espírito fosse acalmado, para você se submeter a Deus? São raríssimas as vezes que nós fazemos isso. E o salmista pediu o tempo inteiro: Senhor, ensina-me a andar os teus caminhos, ensina-me a andar na sombra da tua luz. Meu Deus, eu quero andar contigo, Pai. A Bíblia diz, meus irmãos, em Romanos, no capítulo 7, a Bíblia fala da dificuldade da lei que dominava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus amados, foi um dos maiores exemplos da Bíblia a ser seguido. Esse homem se submetia a Deus de uma maneira tremenda. Mas quem era Paulo? Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo, ele agia como um agente secreto, descobrindo onde tinha uma célula de crente aqui para matar, onde tinha outro crente ali para matar. Paulo colecionava capas das pessoas que morriam apedrejadas.
Ele era colecionador de capas de crentes que morriam apedrejados. E quando ele teve um encontro com Deus, ele começou a passar dentro do seu coração essa dificuldade. Lá em Romanos capítulo 7, versículos 18 a 23, ele fala de uma guerra íntima que ele está sofrendo. Leia comigo o texto, por favor. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu até quero fazer o bem, só não consigo fazer o bem. O apóstolo Paulo falando isso aí para a gente. No próximo texto ele vai e diz assim: porque não faço o bem que prefiro. Olha coisa terrível. Ele dizendo: eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha que loucura. Então olha para mim, meus amados. As pessoas querem ser exaltadas por Deus, mas não entendem que só existe uma matemática, só existe uma fórmula, não adianta ir por outro caminho. O caminho é da submissão a Deus, mas tem uma lei lá dentro de você: peca, arrebenta, faz, e faz assim, faz assado, e você não quer saber de Deus, porque você não vai se submeter a Deus, porque essa lei está dominando você por dentro, ela está dentro de você. Ele disse: o mal que não quero, esse faço. Olha que coisa louca. E ele continua dizendo assim no versículo 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o fez, mas sim o pecado que habita em mim. E diz assim mais a palavra do Senhor: então, ao querer fazer o bem, olha o que ele diz: encontro a lei de que o mal reside em mim. Então a pessoa que começa a servir ao Senhor, ela pensa que quando ela entra nos caminhos do Senhor, o Senhor arranca tudo isso dentro dela. Não arranca não, porque é um caminho que você tem que perseguir. A tua libertação é diária. Você fumava, vai voltar a ter vontade de fumar. Bebia, vai voltar a ter vontade de beber. Qualquer pecado que você fazer, vai voltar a ter vontade. Cabe a você dominar todos eles, porque existe uma lei que foi implantada dentro de você. Ele diz assim: quando eu quero fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, meu Deus do céu. Ele tentando se safar, mas quando chega o verão e ele vê aquele copo suando na praia, e o sujeito passa com um bolinho de bacalhau recém, aí é brincadeira. Aí não tem obreiro que resista, né? Olha Deus falando, né? Não é verdade? Cuidado, obreiro. Estou falando aqui, cuidado para a igreja, cuidado, apóstolo, cuidado. O sujeito: mas eu quero resistir, apóstolo, mas essa música é demais, a perna vai sozinha, meu Deus. E tal, a pessoa está lá, a pessoa não quer, sabe? A gente tinha um professor lá na nossa faculdade que ele dizia assim: olha, o problema do homem não é ele olhar a primeira vez para a mulher, é ele olhar a segunda. Aí sempre tem um esperto, né? Então, professor, não vou olhar da vez, vou ficar só na primeira, olhando direto para não pecar. Sempre tem um engraçadinho, né? Mas a lei está lá dentro. Você quer ser calma com o teu marido, mas você vai ter que decidir, sabe por quê? Porque isso não vai ser arrancado da tua vida, não. Isso não vai ser arrancado. Agora você vai passar por uma oração e o pastor vai repreender, o capiroto vai sair, e o demônio sai, mas está aí lá dentro. Você é chata. Tu não vale nada, cara. A lei está lá dentro. Eu não vou gritar mais com meu marido, eu não vou gritar mais. Eu não vou, caralho. Só isso, está lá. A lei está lá dentro. Porque chega um determinado momento, alô, você tem que decidir. Porque isso não vai sair de você. As vontades,
os desejos não irão sair de você. Eu discordo plenamente, eu já não sinto mais nada. Não? Deus não existe os soberbos, mas dá graça aos soberbos. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você é fraco. Nisso, naquilo outro, decisão exata, papai. Eu tenho que decidir, porque tem coisas na sua vida que, se você decidisse, sua vida mudava de um dia para o outro. Tua vida mudaria de um dia para o outro, como um cenário de peça teatral, que fecha, é um cenário, quando abre, já é outro cenário. Quem está entendendo? Dá certo de dia na mão. Porque é assim. Para que eu me submeta a Deus, pastora? Eu 53 anos, eu toco com 11 instrumentos, eu já cantei na noite, já fiz tudo isso, vocês sabem, né? E não sou tão largadinho assim, né? Tem muitos garotos que não têm o corpinho de meio século que o apóstolo tem, mas eu tenho que fazer uma força para decidir se tem que servir a Deus. A gente tem que fazer uma força muito grande. Você não pode parar de vir à igreja, você não pode parar de ser dizimista, você não pode parar de ser ofertante, você não pode parar de dar glória a Deus, porque chega um momento que tudo, a Bíblia diz, submetei-vos a Deus, resistiu o diabo, o que é que acontece? Chega um momento que ele foge de você. Não adianta tocar nisso, não adianta tocar nessa, não adianta mexer com isso, não adianta mexer com essa. Por quê? Porque ele vai para a igreja toda quarta-feira na campanha da harpa, ele vai para a igreja no culto de libertação, mesmo que ele fique lá sentado, mesmo que ele fique sem cantar, ele está lá na igreja. Não adianta, ele vai no domingo, fica lá pensando no culto, mas ele vai, e ele ouve a palavra, ele levanta a mão, tem dia que ele oferta, tem dia que não oferta, mas quando ele chega em casa, ele nunca deixa de falar com Deus dele. Não pode tocar nessa pessoa, porque essa pessoa está em manutenção com Deus. Essa pessoa está em manutenção com Deus. O apóstolo Paulo enfrenta tanta dificuldade. Paulo foi a maior referência. Paulo foi a maior referência bíblica no Novo Testamento. Ele diz assim, no versículo 22, olha que coisa tremenda. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. No tocante ao homem interior, todo mundo gosta do evangelho, das coisas de Deus, não é verdade? Mas no versículo 23 ele diz assim, olha só: mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. A mente querendo fazer uma coisa, o corpo querendo fazer outra coisa. Então, obrigado. Numa hora dessas, você tem que fazer o quê? As forças do mal se unem para o mundo não se submeter a Deus. Por quê? Por que o diabo e toda corja de malignos se levanta na terra para que a igreja e para que o mundo não se submeta a Deus? Bota a frase, por quê? Porque a submissão do homem a Deus estabelece uma relação divina entre o homem e Deus. Quando você se submete, você diz assim: ele não presta, ele não veste a roupa que eu gosto, ele fala alto, ele grita, ele fala baixo, ele é tímido, ele é muito solto demais. Pode ser o que for, mas ele se submete a mim, é com ele que eu vou ficar. No mundo dos negócios é assim que funciona. Na família é assim que funciona. No casamento é assim que funciona. Não presta, não vale nada, mas ele se submete a tudo que eu mando, ele faz. Para que eu vou trocar? É assim que o mundo funciona. É assim que Deus funciona. Se tudo que Ele pede você faz, você tem uma relação íntima com Deus. Você não tem um texto que fala para a gente poder encerrar, não posso ter muito mais adiante no nosso horário. Mateus 12, 46 a 50, vai falar sobre a passagem de Jesus. Veja que coisa interessante, olha bem. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e os seus irmãos, diga assim, a mãe de Jesus e os seus irmãos estavam do lado de fora. Isso. Agora eles estavam procurando falar com Jesus. Versículo seguinte diz: e alguém lhe disse: tua mãe, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te.
Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu acho que o cara falou assim: estão lá fora, estão lá fora. Mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí Jesus vai no versículo 49 e diz assim: olha que coisa linda. E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui, ó, a minha mãe, e eis aqui os meus irmãos. Sabe por quê? Tem um ditado que diz: santo de casa não faz o quê? Jesus fazia milagre na casa dele. Maria, ela olhava Jesus como seu filho. Ela não sabia o que Jesus ia fazer exatamente, mesmo ela flagrando Jesus aos 12 anos, dando aula aos anciãos, mesmo ela dando alguns flagrantes em Jesus, ela não sabia quem era Jesus, que Jesus de fato era Jesus.